dentro da comunidade, para o embarque em rodoviárias e aeroportos, lá vão elas, meninas e mulheres, para outras regiões e países onde terão seus corpos explorados. Muitas sabem que vão se prostituir, o que não é crime, mas não imaginam que serão privadas da própria liberdade. No programa de hoje vamos falar sobre o tráfico internacional de brasileiros, especialmente de brasileiras, para fins de exploração sexual, agora no Brasileiros no Mundo. A exploração sexual é a finalidade de 79% dos casos de tráfico de pessoas no mundo, ou seja, pelo menos 1.900.000 são traficadas para o mercado do sexo, a maioria mulheres. O fato das mulheres são as principais pessoas a serem traficadas responde também aos padrões sociais machistas, onde a mulher é vista mais como um objeto e não como um sujeito de direitos. Nesse sentido, os homens acham que podem comprar esses objetos para seu prazer. No Brasil, as vítimas do tráfico interno são principalmente meninas menores de idade. Já a maior parte das traficadas para o exterior estão na faixa etária de 18 a 35 anos, com filhos, baixo nível de escolaridade, baixa renda e em condições de extrema vulnerabilidade social. Eu estou me organizando, né? Como eu tenho pessoas que eu conheço que moram lá. Primeiro porque eu tenho muita vontade de conhecer, né? Outro país. E o que eu espero que eu seja uma das que me dê bem, né? Que eu possa comprar, que eu possa ajudar melhor a minha família, né? Esse depoimento em vídeo faz parte de um trabalho desenvolvido pela Universidade de Brasília e pelo Ministério da Saúde para levantar as condições de saúde das vítimas brasileiras do tráfico de mulheres. Nesse projeto, o pesquisador da UNB, Mário Ângelo da Silva, visitou Itália, França, Espanha, Portugal e Alemanha, principais destinos de mulheres brasileiras. O que constatou foi uma realidade degradante. Para além da saúde mental, tem a questão das doenças sexualmente transmissíveis, que acontece muito. Tem a questão do aborto inseguro, né? Que acabam deixando sequelas bastante severas na saúde dessas mulheres. Tem a questão do uso abusivo do álcool e outras drogas. Tem muito homem que passa a noite todinha com você, só que é usando droga. Aí você começa a desesperar, não ganhar dinheiro. Você cai no mundo das drogas, que você quer ganhar dinheiro. A exploração de mulheres também foi encontrada nas regiões de fronteira. Hoje, o núcleo e o posto, nós estamos cobrindo as rotas do Suriname e da Guiana Francesa. A gente está levantando uma pesquisa em comunidades indígenas de fronteira com o Paraguai para saber o que acontece com as mulheres indígenas, que muitas vezes ficam invisíveis nesses estudos de tráfico de pessoas. Na publicação da UNB e do Ministério da Saúde, dados de 2010 de uma ONG espanhola apontam que 95% das brasileiras exploradas sexualmente em países europeus são goianas. Na questão do tráfico internacional, são mulheres e travestis, principalmente, as vítimas preferenciais dessa rede criminosa. As vítimas são aliciadas por desconhecidos que tentam travar amizade ou até mesmo por parentes. As agências de turismo, essa agência especificamente, era responsável por facilitar o encaminhamento das vítimas do tráfico ao exterior para fins de prostituição, para fins de exploração sexual. É um familiar, um conhecido da comunidade que capta. Você acredita na pessoa porque é próxima, acredita no sonho de mudar a tua vida, né? No país, a Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas se ramifica em núcleos e postos de atendimentos às vítimas em 15 estados brasileiros, principalmente nos locais de grandes fluxos migratórios. Estão assumindo essa agenda numa parceria com o governo federal e pautando essa relação de relevância, e com os municípios também criando uma rede diferenciada, mas extremamente estratégica, que é a que nós chamamos dos postos de atendimento humanizados ao migrante. No exterior, as vítimas do tráfico para exploração sexual podem recorrer às embaixadas e consulados brasileiros, que nos países onde a situação é mais grave, estão integrados a ONGs, formando uma rede de atendimento.
A nossa pergunta é, em que nós podemos lhe ajudar? O que você quer? Você quer fazer denúncia? Não, não quero, não quero, tenho medo. Então, você quer assistência jurídica, você quer ajuda para retorno ao Brasil, você quer que a gente contacte a família, você precisa de assistência médica. Nós perguntamos o que a pessoa quer. Apesar da Europa ser o principal destino, mulheres brasileiras têm sido traficadas para as mais diversas regiões do mundo. A number of Brazilian models came to the Philippines, but they had no contracts there, they had nothing to do there. So there was this suspicion that they were being trafficked. Para as ativistas dos direitos da mulher, a solução do tráfico para fins de exploração sexual está na raiz do problema. A gente está trabalhando mais em gerar as condições favoráveis para evitar que as mulheres sejam traficadas, né? Todo um trabalho de melhorar a autonomia das mulheres, melhorar a sua participação social, todo esse trabalho que freia o que poderia acontecer. E aqui com a gente, Ana Tereza Yamarino, coordenadora geral de Acesso à Justiça e Combate à Violência da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. Ana Tereza, como a Secretaria de Políticas para as Mulheres se insere nesse contexto de combate ao tráfico internacional de brasileiras? Bom, a Secretaria de Política para as Mulheres, ela tem várias frentes de atuação de enfrentamento ao tráfico de mulheres. Uma delas é a atuação via segundo Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, né, que a gente se atém principalmente nas ações voltadas à prevenção e ao atendimento às vítimas. E além disso, a gente tem uma iniciativa da própria Secretaria, que é o Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, que ele tem diversos eixos de atuação e um deles é esse específico, enfrentamento ao tráfico e à exploração sexual de mulheres. Então, dentro desse contexto do pacto, a gente faz diversas parcerias e atuação em conjunto com os estados e municípios, incentivando o desenvolvimento de ações e destinando recursos para implementar essas ações. E no âmbito do Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico, a gente tem a parceria com os demais órgãos do governo federal na elaboração da política, definição de diretrizes e de também encaminhamento das ações. E muitas brasileiras aliciadas pela rede do tráfico, elas são profissionais do sexo, então elas já vão para o exterior sabendo que vão atuar como prostitutas, né? E apesar do trabalho, do contexto do trabalho no tráfico, ser muito perverso, muitas delas não se reconhecem como vítimas. Então, como é possível proteger essas mulheres de algo que elas não consideram um crime? Nem sempre que há prostituição existe o tráfico de pessoas. A gente só consegue identificar o tráfico quando as mulheres elas estão sendo exploradas e elas foram, de alguma forma, enganadas nesse processo de saída do território nacional ou de um estado para outro. Então, quando a gente tem essa situação em que a mulher vai para o exterior, sabendo que ela vai se prostituir, e chegando lá ela encontra um cenário onde, na verdade, não era aquele que ela previa, e aí, a partir daí, ela começa a ser explorada, a gente tem atuado no sentido de dar informação no momento da saída, principalmente, dessas mulheres do país, para que ela vá preparada para identificar quando essa exploração começa a ocorrer. E se isso acontecer, a gente tem incentivado parcerias, a gente tem feito parcerias em alguns principais países de destino, com organizações sociais, locais, que possam ser acionadas caso essa mulher perceba essa exploração. Então, de fato, o nosso principal desafio é ter esse reconhecimento por parte da mulher, que muitas vezes elas se sentem até envolvidas em algum tipo, né, como se elas estivessem praticando também algum tipo de crime. E aí elas, por muitas vezes viverem num contexto de muita exploração já antes aqui no próprio Brasil, enfim, de ter uma vulnerabilidade muito grande, elas acabam se acostumando e nem percebem que o que elas estão vivenciando são, de fato, situações de exploração, né? Em 2011, a Secretaria de Políticas para Mulheres aumentou o espectro da Central de Atendimento às Mulheres, o Disque 180, para brasileiras que moram no exterior.
Mas por que a central só atende brasileiras que moram em Portugal, Espanha e Itália? Bom, a secretaria ela percebeu que ela precisava ter diferentes portas de entrada dessas mulheres na nossa rede de atendimento. Primeiro, nas regiões de fronteira, com os países de fronteira, aí a gente tem incentivado a criação de serviços, núcleos da mulheres em casas do migrante, por exemplo, que é o caso de Foz do Iguaçu, mas serviços de triagem para identificar possíveis casos de vítimas de tráfico para poder encaminhar para a rede, porque ali a gente sabe que há o trânsito de mulheres, então o acesso induzido é mais facilitado, ou seja, elas estão sempre passando pelos serviços de saúde, elas estão sempre procurando os seus direitos trabalhistas, e aí esses serviços, eles estão capacitados para identificar possíveis vítimas de tráfico e encaminhar para os serviços da rede. E com os países de destino que não fazem fronteira com o Brasil, e aí os principais estão na Europa, a gente começou, em parceria com o Ministério das Relações Exteriores também, a gente começou uma missão, a gente fez várias missões nos principais países de destino. Então a gente percorreu Portugal, Itália, França, Alemanha, Bélgica, Suíça, os principais países foram esses, e em todas essas missões a gente fez contato com o governo desses países, propondo parcerias, assinaturas de protocolos, e também a gente, antes de ir, a gente faz um mapeamento de todos os serviços e ONGs e instituições, né, de assistência e atendimento às vítimas, para fazer uma conversa, inclusive também com a população de brasileiras que vivem nesses países, para ouvir a principal demanda delas, qual é a realidade que elas vivenciam, quais as principais necessidades. E aí, a partir daí, a gente foi criando essa rede que a gente tem chamado, né, de um embrião, o início de uma rede internacional de atendimento às mulheres, que pode ser acionada em caso de identificadas as vítimas, né? Então, desse trabalho todo com todos esses países, os que a gente conseguiu uma maior efetividade nessas parcerias foi Portugal, Espanha e Itália, e por serem também os países onde tem o maior número de mulheres identificadas vítimas do tráfico, a gente achou por bem começar por esses 3 países, até por uma questão de testagem dessa política, né, de oferecer o atendimento telefônico direto aqui no Brasil, por a gente identificar um ambiente mais favorável. Vocês já têm um balanço desses atendimentos realizados no exterior pela Central de Atendimento à Mulher? Sim, a gente teve 70 ligações realizadas até agora. A gente não se limita ao atendimento a vítimas de tráfico. A central ela não é exclusiva para vítimas de tráfico, e sim vítimas de violência em geral. Então a gente também está sendo acionada por mulheres brasileiras que são casadas, vivem no exterior com estrangeiros e que sofrem violência doméstica, por exemplo. Dos 70 casos, 9 deles foram relacionados ao tráfico de mulheres. Então, a gente vê que por enquanto, ainda a maior demanda tem sido pela violência doméstica, que é também o retrato que a gente tem aqui do atendimento nacional, né? Ana, a partir do momento que a central recebe essa ligação no exterior, qual é o procedimento? Bom, a central, ela é uma central de atendimento que o principal objetivo é prestar informações. Então, a mulher ela pode acessar a central para saber quais são os seus direitos, quais são as leis que elas estão regidas por quais leis, quais são os serviços disponíveis que ela pode buscar, se ela tem alguma dúvida a respeito da legislação. Tudo isso é uma conversa, né, que a central tem para oferecer para essa mulher, trazendo todas as informações para municiá-la de informações para que ela possa tomar as providências de acordo com cada situação, né? E nos casos em que a atendente, nessa escuta também das demandas das mulheres, identificar possíveis vítimas de tráfico, a gente registra esse atendimento com todas as informações e aí então esse registro é encaminhado diretamente para a Polícia Federal. A gente tem nessa iniciativa de internacionalização da central como parceiros a Polícia Federal e o Ministério das Relações Exteriores. Então a gente encaminha tanto para a Polícia Federal começar uma investigação
e aí a Polícia Federal conta para isso com a Interpol e os adidos policiais nesses países, quanto para o consulado, que o consulado, a partir desse trabalho de missões, ele se convenceu da necessidade de fazer uma busca ativa dos brasileiros no exterior. Então, com a informação de que em tal região existe uma mulher que possivelmente está sendo vítima de tráfico, a proposta é que o consulado, através do consulado itinerante, vá até aquela localidade, reúna, faça um chamamento da população brasileira que tem ali, reúna todo mundo para prestar informações, oferecer ajuda, né? E além disso, a gente passa para a própria mulher os endereços dos locais onde ela pode buscar ajuda, identificando, se for caso de saúde, procure tal hospital que vai te atender, se for caso de uma ajuda jurídica, tal instituição pode te atender. A gente tem uma lista de contatos dessa rede que a gente formou naquelas missões. A gente volta a falar deste assunto depois do intervalo. Você está assistindo ao Brasileiros no Mundo, um programa da TV Brasil Internacional. Com a gente, Ana Tereza Yamarino, da Secretaria de Políticas para as Mulheres. E hoje, mais uma vez, a participação é de representantes de associações que prestam apoio a brasileiros no exterior, inclusive a vítimas do tráfico. Vamos ver. Olá, o meu nome é Natasha Amaro, eu sou membro da direção do Movimento Democrático de Mulheres, que é uma associação de mulheres portuguesa, que sabemos que a grande maioria das pessoas que são traficadas para Portugal são mulheres e são mulheres brasileiras. Era muito importante perceber o que é que no Brasil está a ser feito para que menos e menos mulheres caiam nas malhas destas máfias de tráfico de seres humanos e o que é que no Brasil está a ser feito para acabar com este gigantesco flagelo que atinge de forma tão brutal as mulheres em todo o mundo. Olá, Natasha. A nossa atividade ela vai desde a melhoria da condição de vida das mulheres, no sentido mais amplo, até ações específicas de enfrentamento ao tráfico e prevenção, como campanhas de sensibilização, cooperação policial para repressão do crime e punição dos agressores. Uma outra forma de atuação do governo brasileiro é melhoria da nossa legislação para poder cada vez mais punir de fato os agressores. Então, essa tem sido a nossa política aqui no Brasil e que a gente vê que de 4 ou 8 anos para cá tem evoluído bastante e a gente tem conseguido bons resultados. O meu nome é Edneia da Silva Cadioche, sou presidente de uma associação chamada NEB, que trabalha com imigrantes brasileiros. Assim, o governo brasileiro colocou uma central de atendimento e aqui na Espanha, em Portugal e na Itália tem que se passar por um número, né, para fazer uma opção 3 e seguir informar o atendente em português um número ainda para que possa ser atendido. Eu acho que uma pessoa que está com medo é muito tempo, esse número de chamada deveria ser quase que automático, não? E deveria ser conectado diretamente com o consulado, só que o serviço do consulado, esse atendimento de urgência, quase que não funciona. Edneia, essa é uma preocupação que também a Secretaria tem em relação ao acesso à Central de Atendimento à Mulher no Brasil. Como eu disse no bloco anterior, a gente tem nessa internacionalização da central uma iniciativa piloto, né? Ou seja, a gente está testando essa política. E aí a forma técnica possível para a gente disponibilizar a central no exterior foi através dessa chamada cobrar, né, que acaba por trazer essa demora no atendimento, porque você tem que falar com uma atendente para poder fazer a ligação sem custo. Aqui no Brasil, a central é acionada através de 3 dígitos, então as mulheres podem ligar de qualquer telefone, ou seja, celular, orelhão, telefone fixo, apenas 3 dígitos, 180, e já acessam a central. Mas, infelizmente, como esse é um serviço de utilidade pública, ele tem toda uma característica técnica específica, inclusive com a empresa de telefonia, para
ofertar o mesmo serviço no exterior não era possível de forma tão direta, através de 3 dígitos. E para que fosse gratuito, ou seja, para não gerar o custo para a vítima, que muitas vezes não tem como arcar com isso, essa foi a forma que a gente conseguiu atualmente. Mas, inclusive, esse acesso está sendo testado também. Ou seja, a gente está avaliando se existem outras possibilidades. Uma das propostas é em parceria com os governos desses países para conseguir liberação desses números de 3 dígitos que só com autorização do próprio país, porque essa é uma política que tem que ser, né, com os países, para de forma direta mesmo. Infelizmente, atualmente essa é a única forma de acesso. Ana, infelizmente o turismo sexual é muito associado ao Brasil. Muitas garotas saem do Rio de Janeiro, litoral nordestino, Amazônia, para serem exploradas no exterior, serem exploradas sexualmente, né? Bom, com a proximidade da Copa do Mundo, há uma preocupação com um possível aumento do número de casos de mulheres traficadas. Como o governo está se preparando para combater o tráfico nesse contexto da Copa do Mundo? Bom, a gente tem feito diversas parcerias e ações em conjunto no governo federal, e tem diversos acordos e protocolos de atuação. E aí, no que se refere já aos grandes eventos, onde a gente sabe que vai ter aqui no Brasil a presença de muitos estrangeiros e que, né, nesse contexto também eles veem a oportunidade de se valer desse mercado. Da mesma forma, a gente volta naquela discussão de separar o que é a prostituição da exploração sexual, né? Então, como a gente não tem ações de criminalização da prostituição, quando ela for exercida de forma autônoma, não se identifica a exploração. Mas se houver exploração, sim, a gente pretende reforçar também a atenção em relação à repressão, né, nessas ocasiões, e também fazer uma sensibilização junto aos hotéis, a toda a rede turística, para que estejam sempre divulgando que trata-se de um crime, que isso é exploração, e que dando subsídios para que essas mulheres saibam, de novo, identificar, né, possibilidades de ser explorada fora, e que tenham em mente essas situações todas antes de tomar uma decisão de sair do Brasil e ir para o exterior a convite de algum estrangeiro. Ana, se uma mulher brasileira é vítima no exterior da exploração sexual, a quem recorrer? A que instituições do governo federal, a que organismos internacionais, a quais ONGs? Então, a gente tem incentivado que as mulheres que têm acesso à internet, elas procurem entrar no site da Secretaria, que é o www.spm.gov.br, e lá ela vai encontrar, logo na primeira página, um link que chama Central de Atendimento à Mulher. E aí ela vai ter um mapa do Brasil. Lá ela identifica quais as ações que ela precisa de ajuda, ou seja, atendimento psicológico, atendimento de saúde, tem todos os serviços do Brasil. E com a internacionalização do 180, a gente traz também todas as instituições e ONGs parceiras nesses 3 países que podem ser acionadas pelas mulheres. Então, todas a rede do próprio governo, de instituições, as ONGs, elas estão ali relacionadas a partir da demanda que a mulher tem. Então, ela pode ali acessar um endereço, como chegar, ou também ligar para a Central de Atendimento à Mulher, que lá as atendentes estão também com esse banco de instituições sempre atualizado, que pode prestar essa informação. Muito obrigada pela sua participação aqui no Brasileiros no Mundo. E agora, confira a dica da semana. Se você for vítima de exploração sexual no exterior, procure as embaixadas e consulados brasileiros no país onde você se encontra. Ali, você vai saber quais são os seus direitos e como proceder. Você também pode denunciar sua situação em associações e organizações não governamentais que prestam atendimento a brasileiros em situação de risco. Saiba onde encontrá-los no site www.portalconsular.mre.gov.br
/apoio. Se preferir, peça a alguém de sua confiança que entre em contato com as autoridades brasileiras aqui no Brasil pelo Disque 100 ou pelo Disque 180. A ligação é gratuita. O Brasileiros no Mundo fica por aqui e não deixe de enviar o seu vídeo ou a sua mensagem para a gente. Anote aí o e-mail brasileiros@ebc.com.br. A sua dúvida pode ser assunto de um novo programa. Você também pode acompanhar a nossa programação pela internet. Acesse o nosso site www.tvbrasil.ebc.com.br/internacional. A gente volta na próxima semana. Até lá!